Hoje eu vou falar de um tema muito importante, a falta de limites. A falta de limites na infância pode prejudicar seu filho pelo resto da vida. Hoje existe uma ideia muito comum que dar liberdade é amar, de que dizer sim evita sofrimento, de que a criança precisa crescer sem frustração. Mas isso não é verdade. Uma criança sem limite não se sente livre, ela se sente perdida. Se você é pai, mãe, professor, responsável, esse vídeo sobre limites na infância pode mudar completamente a forma como você o educa. Hoje você vai entender o que são limites na infância, por que eles são essenciais para o desenvolvimento infantil, o que acontece com crianças sem limites e como aplicar limites na prática. Eu sou Rose Camargo e vou falar sobre limites. Fica comigo até o fim, porque isso pode impactar diretamente o futuro do seu filho ou do seu estudante. Vamos começar entendendo o que realmente são limites na infância. Limites não são castigos, limites não são gritos, limites não são autoritarismo. Limites são direção, direcionamento. A criança nasce sem saber nada, ela não sabe como funcionam as coisas. Ela não sabe esperar, ela não sabe dividir, ela não sabe lidar com frustrações. E vocês sabem disso, porque todas as crianças nós ensinamos ao decorrer da vida dela. Desde pequenininha, a gente ensina sempre. E é através dos limites que ela aprende tudo isso. Imagina uma criança pequena. Ela ainda está em fase de desenvolvimento e ela vai lá no supermercado. Vamos imaginar a criança indo no supermercado. Acredito que muitos aqui já viram situações no mercado ou vivenciaram já com seu filho. Depois até me contem ali nos comentários se você já viu ou se você já vivenciou isso com o seu filho, com o sobrinho ou com alguém da família. Então vamos imaginar assim. Ela está ali andando com o responsável, olhando tudo. Descobrindo o mundo, vendo as prateleiras, vendo a seção de doces, vendo a seção de produtos de higiene e de repente ela vê um doce colorido. Pensa aquele doce chamativo, daqueles que brilham na prateleira. Os olhos da criança chegam a ficar vidrado naquilo lá. Aí ela pede, eu quero um desse. Agora pensa comigo. Se todas as vezes que essa criança pede e o adulto diz sim, ela começa a aprender algo muito importante, mas não positivo. Ela aprende que o desejo dela vem antes de tudo. Ela aprende que basta ela querer e ela vai ter. Ela aprende que não existe espera, não existe frustração, não existe limite. E no começo isso pode parecer inofensivo, bonitinho, interessante, pode parecer até uma forma de carinho, pode parecer um cuidado, mas na verdade está ensinando uma mensagem muito perigosa, porque a vida ela não funciona assim. Agora vamos olhar para uma outra situação. A mesma criança. No mesmo supermercado, ela pede um doce. Aí o adulto vai responder com calma, com firmeza, com segurança. Hoje não podemos comprar. E ele vai explicar o porquê. Hoje nós estamos sem dinheiro, hoje não dá porque aconteceu uma situação que a gente vai poder usar o dinheiro para uma outra situação, seja lá o que for, a justificativa. Aí talvez ela vai chorar, talvez ela vai insistir, isso é normal, né? Ela está aprendendo ainda a lidar com as frustrações. Porque naquele momento, ela está lidando com algo novo, que se chama frustração. Então, ela está sendo frustrada, que é muito importante para o desenvolvimento da criança. A criança começa a entender que nem tudo que eu quero, eu posso. E isso pode parecer simples, mas é uma das aprendizagens mais importantes para a nossa vida de qualquer criança. Porque o mundo real, a gente sabe que não é assim, ele não funciona assim. Na vida adulta, nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Nem tudo que acontece é na hora que queremos. Nem sempre ouvimos um sim. E quando a criança aprende isso desde cedo, ela cresce mais preparada emocionalmente. Ela aprende a esperar, ela aprende a lição com o não, aprende que existem regras,
e que tudo bem não conseguir tudo naquele momento ou em algum outro momento. Agora, quando isso não acontece, quando ela não sabe ouvir um não, o primeiro não que ela recebe dói demais, demais. Ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai se jogar no chão, porque ela não aprendeu a lidar com isso. Aí começam os comportamentos que muitos pais não entendem, que são as birras intensas e muito intensas, a irritação, dificuldade de aceitar as regras, frustração exagerada. Mas não é que a criança é difícil, não, ela só não foi ensinada. Isso é um ponto muito importante para podermos refletir e analisar. Por isso que eu sempre digo, limites na infância não limitam, elas estruturam. Criança estruturada consegue lidar com tudo. Criança que não sabe lidar, ela vai sofrer com tudo. Elas conseguem, né, tendo a previsibilidade, o limite imposto, ela vai conseguir organizar a mente, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir preparada para a vida. E pode ter certeza, uma coisa eu vou dizer com certeza, a criança que aprende isso dentro de casa, ela sofre muito menos lá fora. Agora vamos falar de algo muito importante, a falta de limites na infância. O que vai causar isso? Muitos adultos confundem amor com permissividade. Acham que estão protegendo, mas na verdade estão desorganizando emocionalmente a criança. Eu já vi situações assim. Criança não tem horário para dormir, fica no celular até tarde, come o que quer, aí começam os problemas. A irritação ela aumenta, a falta de atenção sem comentários ela vai aumentar muito. Dificuldade na escola vão aparecer constantemente, crises emocionais e seletividade alimentar. Aí o adulto pensa, não sei o que está acontecendo, mas muitas vezes só foi a falta de limite na infância. A criança precisa de previsibilidade, então quando nós passamos os limites, ela vai prever a situação que ela precisa. Então ela vai saber esperar. Quando tudo é permitido, ela não sente segura daquilo que ela está fazendo. A ausência de limites não é liberdade, é insegurança. Agora vamos entender a importância dos limites na infância. Ela vai ter um desenvolvimento infantil saudável, a criança desenvolve segurança emocional, ela sabe que existe um adulto cuidando, guiando, protegendo, orientando, estando do lado dela constantemente. Ela aprende a se controlar, aprende a esperar, a não agir por impulso. Ela aprende a conviver com outras pessoas. Respeitar o colega, esperar sua vez, dividir. Isso sabemos que muitas vezes na escola ela não consegue, por quê? Porque ela não foi trabalhada quando criança. O que ajuda os pais? A rotina fica mais leve. Menos grito, menos desgaste, mais equilíbrio. O aprendizado melhora, a criança consegue focar, respeitar regras, participar mais das atividades. Agora, pensa no futuro dessa criança. Ela pode se tornar um adulto que ela vai aceitar regras, ela vai conseguir trabalhar com facilidade, ela não vai se frustrar com facilidade, ela vai resolver os conflitos. Então, a criança que aprendeu a lidar com isso, ela vai conseguir tirar de letra. Agora, a criança que não conseguiu é o oposto. Ela vai ter todas essas dificuldades, né? Então, educar com limites hoje é proteger o futuro dos nossos filhos. A criança precisa entender exatamente o que você quer. Mudar as regras o seu tempo todo não ajuda. Se você cede sempre, a criança aprende errado. Explicar ajuda no aprendizado. Você é o exemplo maior da criança. Se você quer respeito, mostre respeito. A falta de limite pode prejudicar o desenvolvimento infantil, mas você pode ensinar limites e fazer o seu filho ser diferenciado. Se esse vídeo sobre limites te ajudou, né? Compartilha com os outros pais, professores, responsáveis. E se você quer aprender mais sobre desenvolvimento infantil, me segue agora no canal Rose Camargo, Educação em Mente,
porque aqui você aprende na prática como educar com consciência e transformar o futuro das crianças.